Oi, hoje é dia de TBR, edição outubro de 2020, ou seja, os livros que eu pretendo ler aqui neste mês. Pessoal, já estamos chegando nos finalmentes aqui desse ano de 2020 e realmente não dá muito para prometer muitas leituras, porque literalmente eu já tenho muita coisa já flopada. Sim, o vídeo que eu vou fazer ao final do ano dos livros que eu prometi ler e acabei não lendo será extenso, será de longa duração esse vídeo, provavelmente umas 2 ou 3 horas de duração, porque é muita coisa realmente que eu acabei não conseguindo ler. Então é melhor começar a fazer esses últimos vídeos já prometendo também muito pouco. Por isso que agora serão apenas 2 livros. Claro, para falar a verdade, os livros que eu leio a cada novo mês, está tudo planejado desde o comecinho do ano. Era uma média mais ou menos de 3 a cada novos 30 dias. Mas como alguns deles já até desisti logo no começo porque eram verdadeiros tijolos e eu não conseguiria ler com certeza, eu acabei diminuindo para o final do ano alguns títulos. Bom, enfim, temos aqui 2 livros interessantes que acho que são belos contrastes. Um pouco de realidade de um lado e uma pura fantasia do outro. Um livro nacional e um outro internacional. Mas vamos começar com este aqui, que tem mais a ver com a gente aqui, a nossa brasilidade. E vamos combinar uma coisa, né? Estamos num ano super esquisito, né? Esse ano de 1920 realmente deu tudo errado para muita gente, né? Essa coisa aí da pandemia, né? Meio que parou tudo. Aliás, este canal aqui, Uma Tarde de Livros, também sofreu com isso. Sim, como a gente está baseado muito em aulas, períodos escolares, como não teve lá muito esse ano, né, de as crianças, os alunos, né, aprenderem alguma coisa na vida, pois é, também a pandemia conseguiu ferrar aqui com a Tarde de Livros também. Mas enfim, vamos voltar ao assunto, né, que é livros. Eu planejei para esse mês aqui de outubro de 2020, período de eleição, né, que aliás também, né, falando em pandemia, né, quase que não teve eleição. Quer dizer, político, né, sempre fala, né, fique em casa, mas para chegar na época de eleição, né, saiam de casa e vão para as urnas. Aquela canelice de sempre. Enfim, eu planejei aqui um livro para falar sobre política, lá no comecinho do ano, de um autor interessante, mas que eu acho que ele já caiu em desgraça pública. Mas eu me refiro a esse livro aqui sobre a ditadura brasileira, que é exatamente Ditadura a Brasileira, com um subtítulo 1964 a 1985, a democracia golpeada à esquerda e à direita. O escritor é o Marco Antônio Villa, um historiador. Vocês sabem, ele meio que caiu em desgraça porque digamos que alguns apontamentos dele ultimamente não está sendo curtido pela audiência. Acontece muito isso, né? Pessoas que durante anos a fio são bem vistas como fonte de informação precisa, mas depois de um certo tempo, por questões políticas mesmo, né, a pessoa acaba sendo assim meio que esquecida, ela vira literalmente um pária da informação. É uma coisa curiosa, já aconteceu aqui com o Marco Antônio Villa, mas de qualquer forma, não importa. Quando ele escreveu esse livro aqui, se não me engano foi em 2014, eu acho, provavelmente foi esse, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi 2014. Digamos que ele ainda estava em autoconceito, ou seja, tudo que ele falava era bom de ser ouvido, ou, no caso aqui, lido. Temos aqui um livro interessante, que aliás faz parte de um dos quesitos do desafio livrado aqui para esse ano de 2020, que é aquele que pedia um livro sobre ditaduras. E eu coloquei exatamente isso aqui, que fala sobre a nossa ditadura. Mas há uma questão interessante aqui proposto pelo historiador. Ele diz que a nossa ditadura aqui, ela realmente foi uma ditadura esquisita e como ele diz aqui, né, a democracia golpeada à esquerda e à direita. Na verdade, os dois lados do campo político, a esquerda e a direita, igualmente meio que sacanearam com a democracia lá nesse período aqui retratado, de 1964 a 1985, que é o período conhecido realmente da nossa ditadura. É uma questão interessante que ele levanta aqui, eu fiquei sempre muito curioso a respeito desse livro dele, e quando pintou essa chance proposto pelo Desafio Livrada, que aliás, vou deixar aqui em cima o link onde eu escolho, né, cada um dos livros proposto para os 15 quesitos. Aliás, lembra que eu falei que um dos livros que eu deixei de não ler mais aqui nesse ano é justamente um dos livros
era do livro obrigatório lá do Desafio Livrado. Enfim, aliás, era o Idiota. É do... Quem que é que escreveu o Idiota, meu Deus? Fugiu o autor. Não, deve estar aparecendo aqui. Mas enfim, voltando ao livro aqui do Marco Antônio Villa. Sim, época interessante para ler livros sobre política. Época de eleição. Inclusive nesses últimos dias, né, começou a propaganda política gratuita no rádio e televisão, de que gratuita não tem nada, né? O nosso bolso está pagando por essas propagandas. Enfim, um tema espinhoso, que é a questão da ditadura aqui, mas com uma abordagem super específica aqui desse historiador chamado Marco Antônio Villa, que, como eu disse, cai um pouco em desgraça pública. E bom, antes de mostrar o segundo e já o último título aqui desse vídeo, deixa eu fazer o tradicional jabazinho, né? Porque, na verdade, esse tipo de vídeo aqui são dicas de leitura. E se você fica interessado em realmente adquirir essas publicações, por causa disso, vou deixar aqui na descrição do vídeo links para poder adquiri-los através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Pois é, na hora que você quer realmente fazer a compra, aí você utiliza o link que eu deixo disponível aqui para vocês, porque aí a Amazon fica sabendo que a indicação foi minha, e aí eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor que ajuda muito esse canal a crescer, assim como todos os canais booktubers. É uma forma de ajudar nós que damos algumas dicas de leitura para vocês. Enfim, feito o jabá, vamos então ao livro de fantasia que eu havia prometido lá no comecinho do vídeo, que é também uma literatura não aqui brasileira, mas é da gringa, e algo que, claro, todo mundo conhece e até hoje eu nunca li. Aliás, nem vi os filmes que foram derivados aqui dessa obra de J.K. Rowling. Pois é, Harry Potter, no caso aqui, Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da trilogia da septologia do bruxinho inglês. Sim, todo mundo conhece esse livro aqui e até hoje eu não li. Um livro rápido, fácil de ser lido, de apenas 223 páginas, embora as letrinhas sejam bem pequenas, é verdade. Na verdade, eu um dia comecei a leitura e nunca continuei. Não porque eu não gostei, na verdade eu estava gostando bastante, mas eu sempre acabo começando a ler muitos livros e paro. Na verdade eu li apenas o primeiro capítulo e achei bastante interessante. Também não vi nenhum dos filmes. Os livros são 7, mas foram feitos 8 filmes. Também não vi nenhum dos filmes. Bom, o que importa é que então tudo é inédito para mim. É curioso, né? Muitos spoilers a respeito de toda a aventura, né, de Harry Potter e seus amigos. Eu não sei praticamente nada. Nunca consegui entender como é que consegui fugir, né? Tem um certo final mais específico da história do Harry Potter que até desse eu consegui fugir e realmente tudo vai ser novidade. Algo curioso, né? Como algo tão popular assim, que muita gente conhece, muita gente comenta, e eu realmente consegui fugir de todos os spoilers. Bom, mas essa edição aqui é super interessante. Se você reparar, aquela edição que é exclusiva, se eu não me engano, da Amazon, que é a caixa azul, que aliás eu vou mostrar aqui para vocês. Está do lado, olha só, os 7 livros aqui dentro, mas o que importa realmente é esse box super especial. Deixa eu aproximar um pouquinho mais da câmera para vocês perceberem que é um visual bastante atraente. Aliás, agora me fugiu aqui. Na verdade, eu acho que a caixa azul não é a exclusividade da Amazon, eu acho que é a caixa vermelha. Agora eu não lembro direito, para falar a verdade. Bom, de qualquer forma, se você quiser adquirir a caixa inteira com os 7 volumes, tá lá na descrição do vídeo o link da Amazon, ou se você preferir apenas comprar o primeiro volume para ver se você realmente gosta dessa história infantil. Aliás, uma história que vai sempre crescendo. Se você olhar o tamanho dos livros, aos poucos a escritora começou a escrever mais e mais. Ela realmente gostou desse universo que ela foi criando aos poucos. Realmente acho que é bastante interessante, sim, mesmo, como eu disse, não sabendo de nada. As histórias de cunho de fantasia sempre são interessantes. Eu pessoalmente gosto bastante e acredito que é um bom contraste para essa época aqui. É por isso que eu coloquei esses dois livros, né? Um beirando a pura realidade e outro beirando a pura fantasia. Esse contraste, na verdade, ajuda a gente a passar por esses momentos bicudos, com certeza. E numa história assim tão fácil de ser lida como as histórias do Harry Potter, com certeza isso facilita bastante
a gente. Mas aí fica a pergunta para vocês para fechar esse vídeo aqui. Vocês curtem a história do bruxinho? Com certeza com aquele seu raio na cabeça? Acho que eu tenho spoiler de quem colocou esse raio nele. Bom, não importa. Curtem as histórias do Harry Potter ou vocês preferem mais a realidade mesmo, com histórias de cunho histórico, como foi o caso aqui do livro do Marco Antônio Villa? Bom, é o contraste absoluto dos dois, com certeza. Mas espero que seja boa dica de leitura para vocês e finalmente eu vou ler Harry Potter, se eu não flopar, óbvio. Bom, mas agora vamos combinar então o próximo vídeo de TBR aqui para o canal de novembro de 2020, onde também eu vou apresentar mais 2 livros apenas para realmente não acumular mais leituras paradas por aí. Bom, essas duas aqui acho que vou me esforçar bastante para ler antes do final do ano, mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos de TBR que aconteceram ao longo desse ano e muitos dos títulos realmente eu já flopei, mas outros eu li. E tchau!